Olá pessoal, boa noite. É uma satisfação estarmos nos reencontrando aqui na qualidade de trabalhadora da Casa Espírita Passos de Luz, para mais uma vez conversarmos um pouco aqui nesse momento de reunião pública. A Casa Espírita Passos de Luz fica em Buriti dos Lopes, estado do Piauí, e nós estamos com nossas atividades sendo executadas na forma online, e na terça-feira nós temos a reunião pública. E na noite de hoje nós iremos tratar de mais um tema, de mais um assunto trazido no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema da noite de hoje ele vai estar lá no capítulo 5, dos bem-aventurados os aflitos. E nós iremos falar sobre 3 itens: esquecimento do passado, motivos de resignação e o suicídio e a loucura. Tudo de forma bem resumida, conforme também assim trata o próprio Evangelho. Então, nós iremos iniciar a nossa conversa da noite de hoje com a mensagem, a mensagem inicial. E a mensagem inicial, nós trazemos um texto que é atribuído à Madre Teresa de Calcutá, que assim diz: assim mesmo, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir em uma hora, de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você mesmo assim. Veja que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Então, como eu disse, é um texto que é atribuído à Madre Teresa. Então vamos dar continuidade com a nossa prece inicial, nós costumamos fechar os olhos para uma melhor concentração. Assim, aqueles que se sentirem bem, que fechem os olhos nesse momento em que estamos em oração. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em mais esse momento, levando reflexões sobre os textos trazidos no Evangelho segundo a doutrina espírita. Que possamos, nesse momento, estarmos conectados com nosso Mestre amado Jesus, que é nosso guia e nosso modelo. Que possamos nos envolver em muito amor, em muita luz. Agradecer por mais essa oportunidade, a companhia iluminada, amorosa de nossos mentores espirituais. Gratidão a todos os espíritos benfeitores, que possamos nesta noite, mais uma vez, trazer as orientações conforme o Evangelho nos diz. Que fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, dando continuidade à nossa conversa da noite,
da terça-feira, vamos tratar aqui um pouco, né, sobre o tema que está lá no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, e o item, como eu já disse, nós vamos falar de 3 itens que estão dentro desse capítulo, que é o esquecimento do passado, o motivo de resignação e um pouquinho só, bem en passant, sobre o suicídio e a loucura. Então, por que esquecemos de nossas vidas passadas, né? Nós que acreditamos, né, na reencarnação, que acreditamos que tivemos, né, outras vidas passadas, então nós podemos fazer essa pergunta, né, de vez em quando. E por que nós esquecemos, né, dessas vidas? Por que nós não lembramos do nosso passado, de uma outra vida, nessa nossa atual existência, né? Então, o impedimento dessas recordações, elas acontecem justamente porque, se nós lembrássemos de nossas vidas passadas, né, do que nós fizemos em outras vidas, ou de forma benfazeja, né, ou contrária às orientações divinas, contrária às orientações do Evangelho, e na nossa linguagem mesmo, as maldades que nós fizemos, isso poderia criar muitos obstáculos, né, e prejudicar o equilíbrio e o progresso da nossa existência atual, né, porque nós iríamos recordar de coisas não tão boas, né, que poderiam nos levar a doenças, a depressões, do mal que fizemos na vida anterior, como também do bem, da bondade que tivemos na vida anterior, das influências que tivemos, né, das riquezas que tivemos. Isso poderia nos deixar de forma mais potencializadas as nossas vaidades, né? O nosso orgulho, que ainda é muito enraizado em todos nós. Então, essas recordações, elas poderiam nos prejudicar e acabar evitando o nosso progresso, principalmente o nosso progresso moral. Outra coisa que poderia também, na nossa visão, poderia causar-nos algumas humilhações, né? Porque se nós lembrássemos do que fizemos no passado de maldade, das vidas que tiramos, né, das pessoas que prejudicamos, poderíamos, em nos reconhecendo nessa vida atual em que estamos, né, nessa nossa existência, poderíamos ser humilhados mais ainda, né? E isso também acabaria prejudicando o nosso equilíbrio e o nosso progresso. Poderia mais ainda exaltar o nosso orgulho, né? De alguns, não sei, quem sabe, alguns títulos, né, que tivemos em uma vida passada. Não que isso não exalte o orgulho de algumas criaturas na vida atual, né? A gente sabe que existe sim pessoas que são orgulhosas, né, pelos títulos que carregam, pelas posses que têm, né? Mas se a gente lembrasse também na existência anterior que nós tivemos tudo isso, esses títulos, essas riquezas, seria potencializado mais ainda o nosso orgulho, né, da existência atual. Então, por isso que a gente não recorda, né, a nossa existência anterior, né, essas situações que passamos. E aí, uma das coisas que mais eu acredito que é para que seja evitado, né, que é o entrave ao livre-arbítrio, né, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né, para fazer aquilo que nós achamos que é correto, ou então para seguir
os caminhos não tão corretos, né? E se nós lembrássemos, né, dos nossos caminhos, da nossa existência anterior, lógico que acabaria repercutindo também na nossa existência atual. E isso acabaria entravando, né, causando alguns entraves nesse nosso caminho, né, nesse nosso direcionamento do livre-arbítrio. E aí, algumas perturbações, né, que poderíamos sofrer, algumas perturbações em nossas relações sociais, né, que, não sei, quem sabe poderíamos encontrar pessoas, né, irmãos que perturbamos muito na vida passada, alguns que tiramos a vida, né, e aí esse encontro, essa lembrança na existência atual não ajudaria, não nos ajudaria. Então, é por isso que é evitado. E o esquecimento do passado, ele não é permanente, né? Nós sabemos disso, nós, principalmente da doutrina espírita, que estudamos o espiritismo, sabemos que as lembranças, elas em alguns momentos de nossas vidas, elas acabam retornando, né? E um exemplo que nós podemos trazer para a noite de hoje é que algumas lembranças, elas retornam pela morte, né? Quando o espírito se liberta do corpo, né, pelo desencarne. E aí, quando ele desencarna, ele acaba trazendo as recordações. Mesmo antes do desencarne, alguns têm, né, a oportunidade de trazer algumas lembranças, né? Quem já não cuidou de um pai idoso, de um marido idoso, enfim, de um irmão idoso, em que nos momentos finais, né, de sua vida, nos momentos em que ele aguarda o desencarne, ele acaba trazendo algumas lembranças, né? Lembranças da família, lembranças de onde viveu, acaba reencontrando, né, alguns irmãos em seus momentos finais. Então, é uma oportunidade dessas lembranças começarem a retornar. E durante o sono também, né, quando nós conseguimos nos libertar, né, e aqui nós temos que entender que é uma liberdade relativa, né? No momento em que nós dormimos, nós ficamos relativamente libertos, né? Libertos do nosso corpo. Então, nesse momento também, nós trazemos algumas memórias da nossa vida passada, né? Alguns têm a oportunidade de fazer algumas visitas em seu passado, né? Encontrar algumas figuras do passado. Então, isso são lembranças que durante o sono, de forma relativa, a gente acaba absorvendo. E aí Deus nos concede alguns meios, né, que na nossa existência atual nós temos para corrigir esses erros, né, das nossas vidas passadas. E aí quando a gente passa a ouvir, né, a voz da consciência, quando nós ouvimos as nossas tendências intuitivas, né? Elas nos levam, elas nos direcionam na nossa existência atual, seguindo algumas direções do que nós fomos na nossa vida passada. E aí Deus nos dá essa oportunidade para alguns começarem a entender, né? E aí acaba se corrigindo esses erros das vidas passadas. Lógico que tem alguns, né, de nós que não conseguimos corrigir, né? Em alguns momentos nós pioramos ainda, né, a nossa existência. E aí nós trazemos também e podemos perguntar se é possível saber em quais pontos, em outras existências, nós erramos tanto, né? Nós prejudicamos tanto, né, nosso irmão. Né? Será que existe essa possibilidade de nós identificarmos, né,
esses nossos erros, estudando, né, um pouco o Evangelho, algumas posições, e estudando a nós mesmos, né, que chega alguns momentos de nossas vidas que nós passamos a estudar nós mesmos. E aí nós poderemos dizer que sim, que se nós nos tornarmos pessoas atentas, quando nós passamos a estudar a nós mesmos, né, e ver interiormente, né, as nossas posições, começar a fazer o nosso autoconhecimento, e nós podemos sim, apesar de esquecermos os fatos, as nossas más tendências, elas indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. E é isso. De acordo com a nossa vivência atual, de acordo com o nosso comportamento na vida atual, de acordo com o nosso zelo pela nossa questão moral, isso vai indicar um pouco do que nós somos na vida passada, né? Se nós somos direcionados a conviver de forma errada, a conviver de forma viciosa, né? A tirar a vida do nosso irmão, a não respeitar o nosso irmão, a viver de forma escura, de forma, como é que eu posso dizer, viciado em álcool, em droga, no sexo, ser uma pessoa totalmente desregrada, né? Isso diz um pouco, pode indicar de como nós somos também na nossa existência anterior, né? E indica também que nós não estamos aproveitando a oportunidade de reparar. Porque se nós estamos na existência atual, primeiro, se nós acreditamos em reencarnação, se nós acreditamos em vidas passadas, se nós acreditamos na vida futura, então nós estamos na vida atual para nos melhorarmos, reparar um pouco dos erros que nós cometemos na vida passada, para que na vida futura nós possamos chegar um pouquinho melhor, né? Então nós podemos sim, através de nossas tendências atuais, ter essa indicação do que nós somos na vida passada, né? E aí nós trazemos também alguns, que aqui já é um outro tópico, né, que nós vamos entrar, sobre a resignação, né? Os motivos de resignação que o Evangelho nos traz, né? Quais são os motivos de resignação diante do sofrimento, né? Então, meus irmãos, as dores deste mundo, elas são, e isso aqui nós sabemos, né? Todos, não precisa ser espírita, não precisa dizer que esse entendimento é só porque está ligado a um direcionamento, seja religioso, filosófico ou científico, né? Nós sabemos que as dores desse mundo, elas são o pagamento das faltas passadas, não só das faltas passadas, né? De nossas faltas atuais também, principalmente nesse momento em que o mundo em que vivíamos, o mundo em que vivemos, né, que é, aí saindo já no seu finalzinho, um mundo de provas e expiações, né, que nós estamos saindo, entrando, dando o pontapé inicial para o mundo regenerado. Então, nós temos essa oportunidade, né, de reparar essas nossas faltas do passado, né? E aí nós vamos pagar tanto as passadas como as atuais. E agora, eu acredito que alguns estão observando de forma mais acelerada, né? Justamente devido a esse processo, né, que estamos passando, né, de um mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. E aí nós sabemos também que todos nós, sem exceção,
todos nós somos devedores perante as leis divinas, né? Todos nós infringimos, né, as leis divinas em algum momento de nossas vidas, não só na nossa vida atual, e mais acentuada, de forma mais acentuada, está a nossa lembrança, essas nossas infrações. E nós aqui na Terra, no planeta Terra, além de termos infringido as leis divinas na vida anterior, como também na nossa vida atual, na nossa existência atual, ainda infringimos as leis dos homens, né? Então nós somos altamente devedores, né? Nós temos muito o que reparar, né, meus irmãos? E aí, a resignação, ela vai nos ensinar que com a aceitação de alguns sofrimentos, né, a gente acaba amenizando um pouco dessas nossas dívidas. E aí, quando nós aceitamos, né, algumas provas, algumas expiações, algumas dores que recaem sobre nós todos os dias, sobre todos nós, aqui também não existe exceção. Nós somos seres humanos, erramos muito na vida anterior como na vida atual. Então nós com certeza receberemos também algumas, a cobrança, né? A cobrança que nós temos muito débito, né? E a oportunidade de pagamento é agora, né? Então nós colhemos o fruto do aprendizado. Quando, como eu falei, por exemplo, nas entidades familiares, nós temos um pai que dá muito trabalho, filhos que dão muito trabalho, doentes, pessoas doentes na família, e nós mesmos, quando adoecemos, quando somos acometidos, né, de doenças graves, né, como câncer, por exemplo, se nós recebemos, né, eu vou dizer presente, né, essa oportunidade. Espero que ninguém diga que eu seja uma espírita louca, né? Mas, vendo hoje, conforme o entendimento que nós estamos colhendo, né, nessa nossa existência atual, e principalmente nessa nossa realidade em que estamos vivendo atualmente, nós colhemos o fruto desse aprendizado, né? Então nós temos que aproveitar a oportunidade que estamos recebendo, que é uma oportunidade, né? É uma oportunidade você cuidar de si mesmo quando acometido de uma doença. É uma oportunidade você cuidar de um parente problemático, de um parente doente, de um pai doente, de uma mãe doente, ou envelhecido, né? Ou com problemas de vício, seja qual for o vício, da droga, do álcool, né? O vício sexual, tudo isso, essa oportunidade é dada como aprendizado. Aprendizado para todos aqueles que se envolvem nessa teia, né? desse momento, né? Como eu disse aqui, o exemplo, isso nós visualizamos mais nas entidades familiares, dentro da família, no seio de nossa família. Então, um amigo querido uma vez disse que é uma grande oportunidade, que é um grande presente você ter um parente problemático, um parente doente, que ele vem para nos ensinar e nos ensinar muito. Então, quando nós aproveitamos essa oportunidade, nós acabamos colhendo futuramente, né? Não tão a longo prazo hoje, que nada hoje mais é a longo prazo, né? É bem a curto prazo mesmo. Nós estamos vendo isso que está acontecendo. Nós colhemos esse fruto, sim, do aprendizado que nós tivemos. Então, as nossas dívidas, né, elas acabam sendo reduzidas. As dívidas que nós falamos há pouco, né, que nós somos endividados, porque nós infringimos as leis divinas, né, como também
as leis do homem, as leis da terra. Então, nós seremos consolados, né? Sendo resignado, aceitando o sofrimento, aceitando o momento, né? Não se desesperando, não desistindo de forma tão fácil, né? Diante das atribulações da vida, nós seremos consolados. E aí nos tornamos vencedores. Eu tenho um amigo, companheiro de trabalho, que ele diz: nós temos a oportunidade de melhorar a nossa reencarnação, né? É uma oportunidade, estamos reencarnados. Então vamos aproveitar essa oportunidade. E aí ele diz: eu não quero perder a minha reencarnação, porque se eu perder a minha reencarnação, eu vou retornar e aí vai começar tudo de novo. Então, se eu tenho a oportunidade de amar, vamos amar e amar e amar muito. E aí, quando nós não aceitamos esses sofrimentos, né? Porque nós falamos na aceitação, né? O ser resignado é quando ele aceita. E aí, se eu não aceitar esses sofrimentos, se eu não aceitar essas dores, como que fica a minha situação na minha existência atual, né? Então, como eu até falei do exemplo do meu amigo aqui, nós perdemos o fruto que deveríamos colher, mas isso é lógico, né? Deus me dá a oportunidade de cuidar de um irmão necessitado, de cuidar de mim mesmo adoecido. E eu não faço isso, né? Por exemplo, no caso que eu vou e tiro a minha própria vida por não aceitar, né? Uma doença que me visita, um câncer que chega a me visitar a minha casa, e aí eu não aceito de forma alguma e acabo tirando a minha própria vida. Eu perdi a oportunidade de colher o fruto futuro. Por quê? Porque eu vou retornar. Por que eu vou retornar? Porque eu acredito na reencarnação. Então eu vou retornar em uma vida futura e em vez de eu retornar melhorado, eu vou retornar em uma situação bem pior. As dívidas, né, que já eram imensas, né, elas acabam sendo aumentadas. Isso é lógico, né? Por exemplo, se eu tiro minha própria vida, eu já tinha dívidas, né, tanto com a divindade, como comigo mesmo, como com meus irmãos. E aí eu vou lá e me sinto Deus, né? Tiro a minha própria vida, lógico que a minha dívida vai aumentar, né? Não é verdade? Então, só aumenta, né? E continuamos como perdedores. Em vez de nos tornarmos vencedores, né? Pela aceitação, pela resignação, pela paciência, né? Aceitando a oportunidade que nos é dada a cada dia no nosso seio familiar, tanto de forma coletiva como de forma individual. Então, se eu não aproveitar essa oportunidade, eu vou desencarnar, eu vou deixar essa vestimenta material aqui, esse corpo, né? E vou seguir, né? Mas não como um vencedor, e sim como um perdedor. E aí, algumas criaturas de Deus, né, alguns irmãos queridos, né, que não é porque um irmão pratica algo errado, algo de ruim, tira a própria vida, não aceita, né, as doenças, não aceita o pai, não aceita a mãe, que ele deixa de ser um irmão. Ele continua sendo um irmão sofrido, um irmão em sofrimento, é um irmão revoltado diante do sofrimento. E essa revolta, né, desse irmão que não aceita pode nos levar a algumas atitudes. E uma das atitudes é o próximo item aqui do nosso capítulo da noite de hoje, né, que é o item do suicídio e da loucura. Como eu disse, esse tema é um tema bem amplo de uma amplitude que
nós não podemos tratar em minutos aqui. Então, sabiamente, né, o Evangelho traz só uma formazinha resumida dentro desse item para nos mostrar, né, que mesmo esses aflitos, na condição de suicida, eles são bem-aventurados, né? Então vamos falar aqui um pouquinho. E diante dessa revolta, né, esse sofrimento pode nos trazer, pode nos levar ao cometimento de algumas atitudes. E a primeira que nós vamos falar é um pouquinho aqui do suicídio, né? Que também, tanto o suicídio como a loucura, né? A maioria dos casos, meus irmãos, a maioria dos casos de suicídio e de loucura, ele se deve à comoção produzidas pelas vicissitudes da vida. O que é isso, né? É que o homem, ele não tem a coragem de suportar, né, essas atribulações da vida, né? As oportunidades que nós falamos aqui anteriormente, os presentes que chegaram, né? As mensagens que Deus, de forma sutil, coloca à nossa disposição o tempo todo. Alguns irmãos, eles não suportam, né? E aí mas por que eles não suportam? Porque eles não têm a coragem de enfrentar, de fazer esse enfrentamento para evitar que ele se torne um ser revoltado. E em se tornando um ser revoltado, diante do sofrimento, ele acaba ou tornando louco ou tirando a própria vida. Lembrando que em nosso canal nós temos uma palestra que fala sobre suicídio de forma bem mais ampla, né? Aquele que tiver curiosidade e quiser assistir de forma bem mais aprofundada o tema, vai estar lá no nosso canal, no YouTube, Centro Espírita Passos de Luz. Nós temos também na nossa página, no nosso Facebook. E aí, nós trazemos também, né, a título de exemplo, os maiores incitantes ao suicídio, né? Assim, de forma bem en passant, né? Que é a incredulidade e a dúvida sobre a vida futura. Isso é claro, claríssimo, né? Que a criatura que crê, né, que tem fé, que crê em Deus, mas que essa fé, essa acreditação não seja só aquela que sai aqui nos lábios, quando eu abro a boca para falar e dizer eu tenho fé. Não é somente essa. É aquela que é internalizada, que é sentida, não é? A crença que nós falamos, né, que nós defendemos no Espiritismo, é aquela que é sentida, a fé sentida, né, que consegue te tocar, que consegue fazer com que tu te torne um observador, né, que você tenha atenção por si e pelo outro, né? E aí, aquele que é incrédulo, né, e aquele que não acredita na reencarnação. Por quê? A criatura que não acredita na reencarnação, ela não acredita, e não acreditando, ela também não acredita na vida futura. Porque se ela acreditasse na vida futura, ela não tiraria a própria vida. Por quê? Porque geralmente aquele que tira a própria vida, né, aquele que tenta cessar a vida, ele está achando que tirando a própria vida, ele vai cessar também a dor, o problema, o sofrimento. E não é assim. Vai continuar e continuar de forma bem mais gravosa. E isso nós, como eu indiquei, nós falamos de forma bem mais aprofundada em uma palestra que está lá no nosso canal. E também outro incitante, né, ao suicídio são as ideias materialistas. A criatura é tão materialista, que ele não suporta, né, qualquer perda, ele não suporta alguns comportamentos que vá tirar dele, né, por exemplo, um emprego,
que vai reduzir a sua situação financeira. Então, se ele tem algum embate no entendimento dele, sofre alguma negatividade na sua questão material, ele acaba se desesperando e tirando a própria vida. E aí, já que nós vamos aqui para o finalzinho da nossa conversa da noite de hoje, o que a gente pode indicar, né, como o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura, né? Sempre que se fala do suicídio, da loucura, a gente sempre tem que trazer indicação de que os irmãos busquem, né, não chegar à concretização desses eventos. E aí, aqui no Espiritismo, nós trazemos esclarecimentos, né, sobre a vida futura. Mas isso é só no Espiritismo, meus irmãos? Não. A criatura, com essas ideações, a primeira coisa que tem que fazer é tentar conhecer a si mesmo, tentar praticar o autoconhecimento, tentar buscar, se apegar a um credo, a uma religião, uma filosofia, seja qual for, independente do direcionamento. Um irmão com essa dificuldade tem que buscar esse amparo para tentar evitar a concretização desse ato sinistro, né? E aí nós aqui do Espiritismo, nós apresentamos, né, o esclarecimento sobre a vida futura. O Espiritismo, ele apresenta o testemunho dos espíritos suicidas, né? Nós temos uma obra maravilhosa que se chama Memórias de um Suicida, né? Da doutrina espírita, né? Maravilhosa, que ela vai retratar a vivência de um espírito que se suicidou. E aí ele trata não só a dele, mas dos amigos que ele encontra, enfim. Ele traz todas as informações e é um cabedal de informação riquíssimo, né? Que nos ajuda, que nos auxilia nesse livro que eu indico, que se chama Memórias de um Suicida. Então, como eu disse, né, o Espiritismo ele traz esses testemunhos, né, de espíritos que já se suicidaram. E o Espiritismo também, ele promove, nos ajuda a nos tornarmos seres mais serenos, né? E principalmente a termos coragem moral, né? Coragem para enfrentar os obstáculos da vida, os sofrimentos, enfrentar todas as mazelas, mas enfrentar entendendo por que nós passamos por tudo, né? Por todos os sofrimentos, por todas as dores. O Espiritismo ele vem trazer esse acalento para nós. Ele também preserva o equilíbrio e afasta, em algumas vezes, em algumas criaturas, a doutrina espírita ela consegue afastar essas ideações do suicídio, né? Através dos tratamentos, né, que as casas espíritas oferecem. E aí, meus irmãos, esse é o nosso tema da noite de hoje, né? Espero que tenha contribuído um pouquinho que seja, né, com essa reflexão trazida aqui no nosso Evangelho segundo a doutrina espírita. Oportunidade que também eu super indico a leitura do Evangelho. Na nossa casa espírita Passos de Luz nós temos o Evangelho e nós fazemos a distribuição gratuitamente, né? Aquele que tiver interesse é só entrar em contato com a nossa central, a central que nós temos também, a central de atendimento na Casa Espírita Passos de Luz, e pedir que nós disponibilizamos. Nós estamos disponibilizando também, junto com o Evangelho da nossa casa, um roteiro que vai junto com o Evangelho, que é um roteiro do Evangelho no Lar. São orientações
que nós estamos, um encarte que vai junto, né? Onde segue as orientações para a prática do Evangelho no lar. Uma das melhores opções que nós temos para levar para o nosso lar a prática do Evangelho no lar. Só o Evangelho Espírita faz isso? Não. Você pode fazer a prática da prece, da oração, de leitura edificante, também em toda e qualquer outra religião que não seja espírita. Tá bem? Então é isso, meus queridos. O nosso boa noite. A partir desse momento nós vamos fazer a nossa prece final. Aqueles que quiserem podem separar, né, dar uma pausazinha e separar uma jarra com água, porque nós acreditamos que nesse momento que estamos em prece, que estamos em conexão com o alto, a nossa água ela é magnetizada, né? E da nossa acreditação, da nossa fé, ela nos serve de medicamento para as nossas dores, principalmente as nossas dores morais. É isso. Então vamos finalizar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora pela oportunidade do encontro da noite de hoje. Gratidão a todos os nossos irmãos colaboradores, gratidão a todos os irmãos queridos que tiveram a oportunidade de assistir essa conversa, de deixar adentrar em seus lares a palavra, essa reflexão trazida através do Evangelho. Gratidão a Maria Mãe Santíssima, aos mentores espirituais da Casa Espírita Passos de Luz. Gratidão por mais essa oportunidade. Fiquem todos conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e o meu boa noite. Um abraço para todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça.
descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.